observabilidade em microservices. Vamos entender um pouco mais sobre isso? Olá, eu sou a Michelle Brito, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E agora então, vamos falar sobre uma questão que é essencial quando estamos utilizando a arquitetura de microservices, que é pensarmos e também ter todo o conhecimento para implementar observabilidade em microservices. E para fazer isso, podemos utilizar de uma forma prática, performática e também elegante, implementando então alguns dos microservices patterns que são específicos para trazermos então observabilidade para a nossa aplicação. Então eu separei aqui alguns desses padrões que vamos então discutir e também ver mais no detalhe, entender melhor cada um deles, que é o Log Aggregation Pattern, também Metrics Pattern e Distributed Tracing Pattern. Então agora vamos visualizar melhor cada um deles para entender e depois, posteriormente, sermos capazes de trazer isso para a nossa aplicação, claro, buscando sempre elevar cada vez mais o nível de maturidade da nossa arquitetura de microservices, ou seja, trazer um melhor controle e também um monitoramento mais preciso, mais minucioso, para que a gente tenha realmente o controle de todos os processos e fluxos que estão ocorrendo na nossa arquitetura. Então, em uma arquitetura de microservices, assim como qualquer outra aplicação, utilizando também outros modelos arquiteturais, logs vão sendo gerados constantemente, conforme as requisições vão chegando, conforme as regras vão sendo executadas, as operações vão sendo executadas. Então, precisamos pensar uma forma mais elegante, também uma forma que traga uma boa performance, um controle mais minucioso, para que a gente então consiga gerenciar todos esses logs, principalmente quando se trata de uma arquitetura de microservices, onde uma aplicação, geralmente é constituída por dezenas ou até centenas de microserviços. Então, para que a gente consiga fazer todo este controle, podemos utilizar do microservice pattern, que é o Log Aggregation Pattern, e trazer aí uma boa prática, um padrão, para que a gente consiga implementar observabilidade nos logs na nossa aplicação e elevar a maturidade da nossa arquitetura. Então aqui, para ficar um pouco mais claro, o que vem a ser este Log Aggregation Pattern, primeiro vamos aqui visualizar essa arquitetura abstrata que eu trouxe como modelo para que a gente consiga então ver mais nos detalhes. Então aqui vocês podem ver que temos diversos microservices, considerando o Service A, Service B, Service C e Service D, como sendo aqui microservices de negócio, que vamos considerar que são serviços que implementam regras de negócio da aplicação. Aqui também vocês podem ver que tem outros componentes em cinza, que no caso eles estão representando microservices de configurações, Depois podemos entrar um pouco mais no detalhe sobre isso, mas são serviços que não implementam regras de negócio, mas sim implementam configurações específicas de uma arquitetura de microservices, e todos eles estão aqui conectados por este pontilhado amarelo, pois eles fazem parte das preocupações transversais, que são preocupações que se desdobram por diversos microservices da arquitetura. E agora, um detalhe aqui importante é que vocês podem ver que eu coloquei aqui em cada um desses microservices alguns arquivos de log para mostrar então que constantemente, conforme a nossa aplicação ela vai sendo utilizada, arquivos de logs vão sendo gerados em todos os nossos microservices. E agora aqui, temos apenas 4 microservices de negócio, mas imagina que tenhamos múltiplos microservices, Como que podemos fazer todo o gerenciamento e o controle de todos esses logs? Então, vamos agora visualizar como que seria a implementação do Log Aggregation Pattern. Por enquanto, a gente tem esses logs distribuídos, cada qual em seu microservice, onde esses microservices então vão produzindo esses logs.
Então aqui a gente tem os logs do Service A, Service B, Service C, Service D, mas agora então vamos pensar nessa solução, neste padrão, para trazer então uma forma mais elegante. Então podemos utilizar de uma base de dados, aqui eu acrescentei mais um componente na nossa arquitetura, que é uma base de dados específica para logs. Então ao invés de deixar esses logs espalhados por toda a arquitetura, podemos centralizar estes dados em uma base de logs, né? E assim a gente vai conseguir ter um controle muito maior, né? Um controle mais minucioso e preciso desses logs. E claro, com este controle também podemos criar ali as necessidades específicas de cada aplicação, como por exemplo também podemos desenvolver alertas, customizar alertas para determinados logs, né? Mas claro, como que todo esse processo ele vai ocorrer? Conforme então esses logs eles forem sendo gerados em cada um desses microservices, primeiro precisamos estruturar estes logs, colocar eles em um determinado padrão, para que todos os microservices utilizem deste mesmo padrão, e posteriormente todos esses microservices vão enviar estes logs para a base de logs, e assim então a gente consegue centralizar estes logs em um só local para ter este controle maior. Então este é o princípio do Log Aggregation Pattern. E agora, considerando, né, o ecossistema Spring, juntamente com quem está criando uma arquitetura utilizando Java, podemos utilizar de projetos, né, que já têm prontos deste ecossistema e que trazem uma praticidade, uma simplicidade muito rápida para que a gente já consiga evoluir na nossa arquitetura e implementar o Log Aggregation Pattern. Então, se você está utilizando do ecossistema Spring, você pode contar com os projetos Spring Logback, que ele é um projeto default que já vem quando você utiliza do Spring Boot, ou você também pode utilizar da biblioteca Log4j2, que também tem essa compatibilidade com o ecossistema Spring. Então, primeiramente, né, em cada um dos microservices que vão sendo gerados esses logs, podemos utilizar destes projetos, vamos estruturar esses logs conforme eles forem sendo criados e depois, claro, enviar estes logs para a nossa base de logs para ter todo este controle centralizado. E nessa base de logs, podemos utilizar de tecnologias como a plataforma ELK, com o Elasticsearch, por exemplo, para que ele consiga armazenar todos esses logs, também da interface Kibana, onde a gente consegue então visualizar esses logs, criar várias camadas de visualizações, criar também alertas, como eu mencionei anteriormente, entre outras coisas. Então, temos aí a nossa disponibilidade, né? Este conjunto de projetos e tecnologias para nos auxiliar a implementar Log Aggregation Pattern na nossa arquitetura e, claro, elevar o nível de maturidade. E agora que já passamos pelo Log Aggregation Pattern, o próximo padrão que vamos detalhar com relação à observabilidade é o Metrics Pattern, que também é muito importante de incluirmos na nossa arquitetura informações de métricas, como por exemplo, a gente poder ser capaz de rapidamente consultar, quando necessário, informações de health para ver a integridade de determinados serviços da arquitetura, informações gerais da aplicação, métricas, quais são os bins que estão sendo definidos naquele microservice específico, por exemplo, quais são os endpoints que contém a arquitetura, entre outras informações. E para a gente então trazer, né, a implementação de métricas na nossa arquitetura de microservices, podemos também utilizar da facilidade que o ecossistema Spring nos traz com o projeto Spring Actuator, que é um projeto que podemos implementar, né, e utilizar em cada um dos microservices que queremos então disponibilizar todo este conjunto de informações. Então aqui vocês podem ver que eu simulei, né, que os microservices de negócio estão fazendo uso do Spring Actuator e dessa forma rapidamente a gente pode acessar um conjunto de APIs que o Spring Actuator disponibiliza para nos trazer então todas essas informações de uma forma bem simples e também bem prática.
Então, para depois, quem quiser conferir mais no detalhe como que funciona este projeto Spring Actuator, vocês podem consultar na própria documentação do Spring Boot. E ele então disponibiliza uma série de URIs, né, de APIs, onde a gente vai então conseguir acessar essas informações em cada um dos nossos microservices de uma forma bem simples. Informações, por exemplo, como Audit Events, que são informações relacionadas a eventos de auditoria e segurança. Também ele vai trazer informações dos bins que estão definidos na nossa aplicação ou em cada um, né, dos microservices em específicos, informações de caches, informações também de autoconfiguração da aplicação, configurações de ambientes, né, dos diferentes ambientes que a gente pode ter na nossa arquitetura, informações, por exemplo, de health, ou seja, status da integridade de cada um dos microservices que vamos estar trabalhando. Também informações gerais que podem ser customizadas, personalizadas. Informações também sobre logs, né, os logs mais comuns das aplicações. Informações de mappings, quais são os mapeamentos, os endpoints HTTP que possui cada um dos microservices. Entre muitos outros aqui, depois vocês podem conferir a lista completa, informações de sessões HTTP, por exemplo, lista de sessões, entre outros. Então, cada um deles aqui, depois a gente pode explorar um pouco mais, e ele traz aqui na própria documentação um exemplo de qual que é a chamada, de qual que é a requisição que temos que utilizar. Aqui, por exemplo, /actuator/health, para que a gente consiga obter, então, este resultado com as informações esperadas. Então, o Spring Actuator, ele trabalha com este conjunto de APIs para trazer todas essas informações de métricas da nossa aplicação. Ok, então vamos dar continuidade agora para explorar, né, mais um microservice pattern para a gente trazer observabilidade para a nossa aplicação, que é um padrão relacionado ao rastreamento distribuído das requisições que vão então ser executadas na nossa arquitetura de microservices. Então é muito importante também ter uma forma, né, uma boa prática, um padrão para implementar todo este rastreamento, principalmente quando temos uma arquitetura de microserviços, onde uma determinada requisição, por exemplo, ela muitas vezes não acaba apenas em um microservice específico, mas há processos, há requisições que se desdobram para mais de um microservice, para diversos ou um conjunto de microservices. Então, precisamos pensar em soluções, em formas de incluir esses identificadores, essa rastreabilidade, para que a gente então também tenha esse controle do que realmente está acontecendo na arquitetura e, claro, sempre buscando uma maior maturidade. Então agora vamos entender melhor um pouco como que funciona o rastreamento distribuído ou o Distributed Tracing Pattern. Então aqui temos novamente a nossa abstração da arquitetura de microservices e agora considerando que o Service C ele acabou de receber uma requisição. Só que como temos uma arquitetura distribuída, muitas vezes o Service C ele internamente vai ter que consultar, por exemplo, outro microservice para obter um determinado dado e assim finalizar aquele processo, aquela requisição. Então aqui vamos simular que para dar continuidade neste processo, o Service C ele vai fazer uma request interna para o Service B para obter ali determinados dados necessários. Então vocês podem ver que essa requisição ela se desdobrou tanto do microservice C para o microservice B. E como que a gente pode então ter este controle, entender melhor o que está acontecendo? Podemos incluir identificadores de rastreamento na nossa arquitetura para tentar cada vez mais inserir observabilidade e aumentar todo este controle e monitoramento. Então, uma forma também de incluir esses identificadores é utilizar de bases, né, específicas para esses identificadores de rastreamento. E da mesma forma como fizemos
né, detalhamos aqui no caso dos logs, essa base de rastreamento também vai ser centralizada e conforme então esses IDs forem sendo gerados, vão sendo enviados aqui para essa base, onde a gente então vai conseguir ter toda essa visualização. E novamente podemos contar com os projetos Spring para implementar mais esse padrão na nossa arquitetura. Este projeto, né, que se chama Spring Observability, que é um projeto novo, que ele está disponível a partir do Spring Boot 3 e também do Spring Framework 6. E esse Spring Observability, ele é multifunções. Com ele você consegue tanto criar esses identificadores, esses rastreadores, mas você também consegue trabalhar com métricas, já que ele, por default, ele tem uma integração com o Spring Actuator e ele também já traz diversas também funcionalidades de logs. Então, é bem interessante depois, para quem quiser se aprofundar mais no Spring Observability. E, na verdade, ele é o antigo Spring Cloud Slough, né? Então, para quem está trabalhando com o Spring Boot da versão 2.x, por exemplo, pode utilizar do Spring Cloud Slough para isso, para implementar o rastreamento distribuído, e a partir do Spring Boot 3 pode ter acesso ao Spring Observability, certo? Mas agora então vamos entender como que funciona melhor este rastreamento distribuído, esse Distributed Tracing Pattern. Então aqui eu coloquei o fluxo completo da requisição que vimos anteriormente, onde um determinado cliente envia uma request para o Service C, porém o Service C, vamos considerar aqui o seguinte cenário, ele para completar essa determinada requisição, este processo, essa regra de negócio, ele vai precisar de um dado que está lá no Service B. Então, ele vai internamente enviar uma request HTTP para o Service B, obter estes dados e depois que ele tem todos esses dados necessários, ele vai finalizar a requisição. Então, dessa forma, o tempo total dessa request não envolve só o Service C. Como essa requisição se desdobrou para outro microservice, temos que considerar todos os processos de todos os microservices envolvidos. Então, o tempo total dessa request envolve o tempo de processamento do Service C com o tempo de processamento do Service B. E como que a gente, então, desenvolvedor, né, vai conseguir lidar com todo este processo, com tudo que está acontecendo, se ocorre alguma falha, por exemplo, como que a gente vai saber em qual ponto que ocorreu essa falha? Então, precisamos gerar esses identificadores de rastreamento. E temos dois tipos de rastreadores. Os identificadores Trace IDs, que são identificadores que trazem métricas e dados da requisição como um todo, né? De todos os processos que envolvem os microservices envolvidos, ou também os identificadores Span IDs, que trazem informações mais detalhadas de cada um dos microservices de forma separada. Informações do Service C e também identificadores, né, com informações do Service B. E assim, conforme esses identificadores vão sendo gerados, vão sendo criados, vamos então enviar esses identificadores para a nossa base de rastreadores, que podemos utilizar, por exemplo, ferramentas como o Zipkin, né, que também já é integrado tanto com o Spring Cloud Slough quanto também com o novo projeto Spring Observability, onde a gente consegue tanto armazenar esses identificadores e também visualizar todas essas informações. Então é isso, pessoal. Neste vídeo passamos por alguns dos microservices patterns, como o Log Aggregation, Metrics e também o Distributed Tracing Pattern, né, que são padrões de observabilidade, para que a gente então consiga trazer um maior controle, um melhor monitoramento de toda a nossa arquitetura de microservices e sempre, né, como eu disse anteriormente várias vezes, buscando cada vez mais aumentar o nível de maturidade da nossa arquitetura, certo? E claro, eu citei aqui os projetos do ecossistema Spring, mas depois que temos o conhecimento a fundo de cada um desses padrões, podemos utilizar de diversas outras tecnologias que temos disponíveis no mercado, certo? Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o joinha aqui no vídeo e também de se inscrever no canal para ser notificado sempre que eu trouxer mais conteúdos como este. Ok? Vejo vocês nos próximos vídeos por aqui. Até mais!